Bem, nós vamos entrar em breve numa área, né, do nosso curso que permeia, né, uma nova dimensão, uma vez que a gente estudou em finanças. Eu apresentei para vocês que em finanças nós temos três dimensões, né? A operacional, né? A dimensão operações, a dimensão investimentos e a dimensão financiamento, né? Quer dizer, a gente pega financiamento, se endivida, né? Primeiro passo da empresa, o endividamento com a constituição do capital. Esse capital é fornecido pelos sócios, tá? Esse capital ele vai ser investido, olha a segunda dimensão, né? Investido em ativos, né? É um aporte de capital em ativos. Esses ativos vão gerar retornos, né? Quer dizer, eu tenho uma operação, olha a terceira dimensão, né? A minha empresa, ela tem uma operação, essa operação, ela traz receitas e para oferirmos receitas, nós assumimos gastos, né? Logo, receita menos gastos, eu vou ter um resultado. Esse resultado existe para pagar o custo de capital. Quer dizer, eu financiei, pago um custo, não é? Para os sócios, o retorno é lucro. Para os terceiros, quer dizer, para as instituições financeiras fornecedoras de capital, eu pago juros, custo, despesa financeira. Então, a minha operação que gera receitas e que exige gastos para chegar a atingir essa receita, ela precisa dar resultados suficientes para pagar o custo do capital que eu financiei e ainda ter um resultado que a gente chama de valor adicionado. Então eu pago o custo e ainda gero um real, um lucro, né? Verdadeiro lucro que a gente chama. Então as três dimensões, elas serão estudadas ao longo do curso. A gente saiu da dimensão aí operações, onde a gente viu alguns indicadores operacionais, a gente, né, mexeu efetivamente com as contas intimamente ligadas às operações e agora a gente precisa dar início ao estudo sobre investimentos. Quer dizer, a gente vai trazer recursos para a empresa e esse recurso vai ser alocado em grandes investimentos, serão grandes aportes de capital de longo prazo, acima de um ano, não é? E que os investimentos requerem toda uma atenção especial para que tomemos decisões racionais, tá? Porque de um lado eu tenho uma operação de captação de recursos, de financiamento, que eu pago o custo. E de um outro lado eu tenho a aquisição de ativos que vão fazer com que a minha operação gere retorno. A minha operação gerando retorno, não é? E se esse retorno for maior do que o custo do capital, automaticamente eu vou ter racionalidade dentro da minha gestão financeira. Então, partindo desse pressuposto, né, e a gente precisa chegar lá nas decisões de investimentos, as decisões de investimento, elas serão tomadas, né? Na verdade, elas envolvem o quê? A seleção da análise de projetos. A gente vai analisar
e selecionar os projetos que, de forma racional, vão trazer, eu vou decidir, eu vou escolher, selecionar esses projetos, a partir de uma análise criteriosa e técnica, que ela é totalmente baseada nas, vamos dizer, nas técnicas de orçamento de capital. Tá? Então, o objetivo desse nosso cenário de decisões de investimento é conhecer as técnicas de orçamento de capital e para que essas técnicas sirvam de ferramentas para seleção, análise. Usando essas técnicas, eu vou poder selecionar de forma racional os meus projetos que serão investidos no meu negócio. Eu, na verdade, preciso, antes de chegar ao estudo das técnicas de orçamento de capital, conhecer e preparar as informações da seguinte forma. Um dos primeiros estudos que a gente vai fazer é sobre o retorno / riscos. Como que a gente apura o retorno e como que a gente mensura o risco dos nossos investimentos. Esse é um ponto que a gente precisa estudar. Um segundo ponto importantíssimo é o valor do dinheiro no tempo. O que é isso? Isso aqui é matemática financeira pura. Aqui em cima a gente vai utilizar muito as medidas de dispersão para apuração de risco. E aqui no valor do dinheiro no tempo é a matemática financeira aplicada. Ou seja, a gente vai estudar o que é caminhar com dinheiro no tempo. É você levar os valores para o mesmo dado instante de tempo, para que esses valores possam ser analisados de uma forma, vamos dizer, igualitária. Por exemplo, R$10 hoje é a mesma coisa que R$10 daqui a 5 anos? Não. Então nós precisamos ver quanto irá valer R$10 de hoje daqui a 5 anos, para a gente comparar, ou então quanto vale aquele valor daqui a 5 anos, quanto ele vale hoje. Então eu começo a brincar de levar o dinheiro para outros momentos, levar os valores monetários, porque eles sofrem influências, sim, dos efeitos financeiros. Então é uma forma da gente eliminar esse efeito e trabalhar com os números hermeticamente fechados. Vamos dizer assim, eles estarão sem qualquer influência financeira. Então, são técnicas que a gente vai utilizar, técnicas de valor presente, futuro. A gente vai manipular as séries, sejam elas mistas, ou uniformes. Faremos também estudos sobre perpetuidades. Então, é o que a gente precisa estudar antes de chegarmos às técnicas de orçamento de capital. Quando nós chegarmos às técnicas de orçamento de capital,
quando nós chegarmos nas técnicas de orçamento de capital, o que a gente vai utilizar? Primeiro, né? A gente vai estudar uma técnica chamada payback, que mede tempo de retorno de investimento. Iremos estudar uma técnica chamada VPL, valor presente líquido, tá? Conhecido como VPL. E por fim, iremos estudar a TIR, que é a taxa interna retorno. A taxa interna de retorno é uma taxa referência em que o VPL naquele momento é igual a zero, né? Quer dizer, é uma taxa em que eu sei que o meu projeto não vai dar lucro nem prejuízo, ok? É o equilíbrio do projeto. E com base nessa taxa eu vou compará-la, não é, com o meu custo de capital, que será estudado posteriormente, mas que a gente vai aprender a fazer essa avaliação. Se a minha taxa interna de retorno, se ela for maior do que o custo de capital, eu vou investir ou não. Se ela for menor do que o custo de capital, eu vou investir ou não. Então, essas respostas a gente vai encontrar quando nós estivermos lá diante das técnicas de orçamento de capital. Então, meus amigos, nesse segundo momento, pós primeira avaliação, né, a gente vai fazer todo esse percurso aqui. Começaremos com retorno, estudaremos com profundidade o risco, né, depois o valor do dinheiro no tempo e, por fim, as técnicas de orçamento de capital. Então, esse recado eu gostaria de passar para vocês, para que vocês, tá, fiquem com o plano de estudo aí organizado, tá? Tenham aí essa orientação para que a gente possa explorar bem esses conteúdos no mês de novembro, tá bom? Então, esse preâmbulo que eu gostaria de passar para vocês antes de disponibilizar material, né, e fazer as nossas interações. Ok, amigos? Qualquer dúvida, gritem.